Vamos lá então? Sou o Dr. Lee, sou médico e no vídeo de hoje eu quero responder alguns comentários que pediram para eu falar especificamente sobre começar a medicina depois dos 30 anos, mas eu vou usar isso como pano de fundo para trazer uma discussão mais importante, né, que é como você fazer uma escolha profissional consciente e como fazer a melhor escolha profissional, na verdade, fazendo 3 perguntas simples que eu vou te fazer ao longo do vídeo. Né? Tudo isso sempre usando a medicina como pano de fundo, que é a minha área de atuação, é onde eu tenho mais experiência, e claro, contando da minha experiência pessoal, contando dos erros que eu cometi, para que você não cometa os mesmos erros, né, com sorte. Então, o comentário que eu recebi especificamente perguntava o que eu achava sobre começar medicina depois dos 30 anos. E, para muita surpresa da pessoa que me perguntou, eu respondi que eu achava que era uma má ideia. Porque uma coisa é você começar a medicina com 18, outra coisa com 20, outra coisa com 22, outra coisa com 25, que foi o meu caso, outra coisa com 30, 35. Teve uma mulher que me mandou mensagem dizendo que ia começar medicina aos 45 anos, porque ela estava numa profissão parasita. Ela escolheu essa palavra especificamente, que eu achei uma coisa horrorosa. Uma profissão parasita como a enfermagem, que é um absurdo, porque as enfermeiras, assim, são as melhores pessoas do hospital. Elas trabalham muito duro, são elas que tocam o hospital. E ela disse que queria dinheiro, poder e status. Desculpa a risada, mas assim, é uma coisa tão delirante assim, que não tem como não achar graça. Então, muitas das vezes, né, quando você decide começar uma profissão nova, a justificativa que você tenta dar para você mesmo, e que foi a justificativa que esse rapaz me deu, é que ele se identificava com a profissão. Só que conversando com ele, fazendo algumas perguntas, ele me explicou logo que ele estava querendo começar um mestrado porque ele não tinha um emprego, e aí ele precisava de dinheiro para pagar as contas, e o mestrado ia dar uma bolsa enquanto ele não conseguia um emprego, e ainda assim estava num plano de fazer medicina, porque ele se identificava com a profissão e tal. Você vê que assim, quando você começa a explorar muito melhor, né, a situação da vida de cada um, obviamente a primeira coisa que pula para fora assim, da sua investigação é que a questão sempre mais preponderante é dinheiro, né? E quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que falar de dinheiro de maneira aberta. O brasileiro, culturalmente, não gosta de falar de dinheiro. Ele tem uma certa repulsa, ele tem, primeiro, muita inveja de quem tem dinheiro, né? Apesar de tudo, ele quer ser rico, ele quer... Tem muitos trabalhos assim, de antropologistas que tocam nisso. Tem um que saiu recentemente que fala sobre as marcas do consumo, né, no Brasil. E o brasileiro, ao mesmo tempo que ele tenta esconder o fato de que ele tem ambição por dinheiro, ele quer ter dinheiro e ele quer mostrar que ele tem dinheiro. Levando isso em consideração, foi só um pequeno parênteses, a gente tenta maquiar a nossa ambição por dinheiro, por status, enfim, né, com essa ideia bonita de que você vai fazer medicina porque você se identifica com a profissão, porque afinal de contas, né, existe essa ideia, né, de que a medicina é uma profissão nobre, porque você toca na vida dos outros, isso e aquilo, e aí você consegue justificar de alguma maneira o dinheiro que você ganha. Só que, quando você está falando sobre ganhar dinheiro, como eu disse, você tem que falar tudo de maneira aberta, né? E para você ganhar dinheiro, você tem que conseguir fazer uma conta muito boa de como você vai fazer aquele dinheiro chegar no seu bolso. E quando você está falando de profissão, obviamente, você tem que pensar quanto tempo você vai investir, e essa é a primeira pergunta. Né? E é um investimento, efetivamente, para fazer com que aquele dinheiro comece a entrar no seu bolso. Quando você é mais jovem, você tem muito mais tempo disponível, você tem chances para errar, né? Você tem mais ânimo também para errar, você tem menos responsabilidades, né? Você não tem contas para pagar, porque afinal de contas, normalmente os seus pais estão te ajudando ainda. Então, vamos dizer assim que o custo efetivo, ele é menor, em termos de tempo. Por quê? 1 ou 2 anos na sua vida, quando você tem 18, não é tanto tempo assim. Você começa com 20 anos, não é tão ruim assim. Quando você começou com 18, não faz tanta diferença, é um gap menor. Até em termos de maturidade, o seu gap é menor. Quando você tem 25, a história já é um pouco diferente. Espera-se que você já tenha vivido um pouco, que
você já tenha trabalhado, que você já tenha tido um pouco de experiência, que você já tenha mais claro quais são suas prioridades na vida. Às vezes você já está num relacionamento, às vezes você já tem um filho, não sei, né? Quando você tem 30, o jogo é totalmente diferente. As pessoas têm menos paciência com você, porque já vai fazer quase 15 anos que você passou dos 18. Então, as pessoas não acham mais engraçado quando você não sabe o que quer fazer da vida. As pessoas não acham mais bonitinho quando você tá errando, quando você tá pulando de profissão em profissão. Elas começam a olhar pra você e se perguntar: que porra que você tem feito da sua vida nos últimos 15 anos? Você começa a se fazer essa pergunta também. Até porque, daqui pra frente, objetivamente, as coisas começam a ficar mais difíceis. Você tem menos ânimo, né? Você começa a ficar mais frágil, isso sem dúvida, né? Quem tem mais de 30 anos aí que está assistindo o vídeo, que pode confirmar, sabe que não é a mesma coisa que você ter 18 anos. Eu gosto de brincar que quando eu tomo uma taça de vinho, quando eu vou sair para beber alguma coisa com a minha esposa, no dia seguinte parece que eu peguei dengue. Porque o corpo inteiro dói, a cabeça parece que levou uma martelada. Quando eu tinha 18, eu ia trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. É uma brincadeira, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu já falei aqui no canal como durante as aulas eu não tinha a mesma capacidade de memorizar e acompanhar como os meus colegas. Eu tinha que me esforçar e era mais difícil para mim, muito mais difícil para mim aprender. Não é brincadeira, não é exagero, é verdade. Seu corpo fica mais lento depois dos 30 anos. Fora isso, você tem que levar em consideração que você, conforme vai envelhecendo, você tem menos paciência também para recomeçar uma coisa do zero, para criar uma coisa do zero. De modo que quando você começa mais tarde a sua carreira, tudo fica muito mais difícil. Conforme você avança, né, no tempo, vamos dizer assim que você tem menos balas, vamos dizer assim, no pente para dar um tiro na sorte. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você vai começar uma carreira, e de novo eu usei medicina como pano de fundo, claro, né? Mas serve para qualquer profissão, é quanto tempo você vai investir. Quanto tempo isso vai te custar? Trazendo para o campo da medicina, vamos lá. Você vai levar, supondo que você seja uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, que você tenha tido uma base muito boa, até que você entre no ritmo de estudos do cursinho, 1 ano, se você for muito bom. E aí para você passar numa pública 1 ano, tá? Aí você passou em 1 ano, você tem 6 anos de curso, então no mínimo 7 anos. E aí você vai estar, vamos dizer que você está com 30, você terminou com 37, você vai começar a trabalhar com 38, tá bom? Você começou a trabalhar com 38, objetivamente falando. Você pode viver de plantão, como eu já disse aqui. Daqui a 7, 8 anos é difícil de prever como vai estar o cenário da medicina no Brasil, principalmente porque hoje no Brasil tem mais escolas de medicina que a Índia, que tem uma população 6 vezes maior que a do Brasil. Nos grandes centros você já tem uma queda significativa no pagamento dos plantões. De modo que uma coisa que antes compensava, porque afinal de contas, a lógica do plantão é que é desgastante, são 12 horas, é uma profissão de alto risco laboral. Sempre é alto risco. É alto risco legal também, porque não é infrequente que você tome um processo de um paciente, tome um processo de um familiar, porque não foi atendido do jeito que você gostaria, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo tem Instagram e tudo, e filma você e tira do contexto, só para justificar e te crucificar em redes sociais. Os médicos nunca foram tão odiados no Brasil. Então a profissão de alto risco justificava você ser bem pago, realmente bem pago. Ainda assim, tem o custo biológico de você fazer 12 horas seguidas. Não é uma coisa que você consegue, né? Com 20 anos já é difícil, com 20 e poucos anos já é difícil, com 38 anos, não sei, viu? Não sei se você consegue fazer isso mais do que 3, 4 vezes por semana, mas vamos supor que você vai. Aí, você tem a opção também de fazer residência médica depois, ao invés de fazer plantão, com 38 anos. Então você está olhando para mais 1 ano de estudo, você vai fazer mais 3 anos de especialização, mais 2 anos de subespecialização, então são mais 5 anos no total. Então a gente falou 7 mais 5 são mais 12 anos. Tu começou com 30, tu vai terminar com 42 para ser subespecialista. Ok? Tudo bem? Mas esse tempo todo, tu tá ganhando nada. Melhor,
Nos primeiros 7 anos tu não estava ganhando nada, depois tem a bolsa da residência. Pode fazer alguns plantões por fora, mas não é recomendado, porque isso prejudica com certeza a tua formação. Como tudo, né? Como tudo. É como tentar fazer cursinho e trabalhar, como tentar estudar para concurso público e trabalhar, sempre tem um custo pesado. E aí tu vai dizer assim, não, mas isso é só na medicina, isso nas outras profissões não serve. Claro que serve. É a mesma coisa. Eu falo de programação, pega um jovem programador que tem 18 anos e compara com um que vai começar com 30. É totalmente diferente. A cabeça é totalmente diferente. A perspectiva de mundo é totalmente diferente. Mas algumas carreiras você consegue dar um salto maior. Na medicina, obrigatoriamente você tem que ir devagar. Não tem opção. Você não consegue, eu já falei isso em outros vídeos, você não consegue trabalhar enquanto você está no curso. Você pode, mas genericamente tende a dar errado. Genericamente tende a prejudicar muito a sua formação, mas muito a sua formação mesmo. Mas é uma escolha sua, efetivamente. Então a primeira pergunta é quanto tempo isso vai te custar? Em outras carreiras, num concurso público, a grande vantagem é que uma vez que tu passou, tu entrou na vida profissional e acabou. Obviamente, às vezes é tão competitivo ou mais do que na medicina. Né? Até porque a gama de assuntos que você tem que estudar muitas vezes é maior. Mas efetivamente é estudar e fazer prova é igual, a lógica é igual. É por isso que geralmente estudante de medicina e concurseiro responde no meu canal. Entende o quanto difícil que é. Quão difícil que é. A segunda pergunta que tu tem que se fazer, né, já que a gente está falando de dinheiro, já que a gente está falando de carreira, é efetivamente quanto isso te custa em termos de dinheiro. Quanto isso te custa em termos de dinheiro? Quando você está falando de medicina, né, a gente está falando de 1 ano de cursinho, pelo menos, mais 6 anos sem trabalhar. Vamos dizer que você, então, decidiu bypassar, né, assim, atravessar, pular a etapa do cursinho e você vai fazer uma particular. Você está olhando aí para uma mensalidade entre 7 a 10, se você for numa mais cara, você pode ir até 12, 13 por mês. Mas em uma média aí, considerando 72 meses, 6 anos de curso, você está olhando aí então, para 720 mil reais investidos ao longo de 6 anos. Isso só a faculdade, só a faculdade. Você tem que ainda considerar seu custo de moradia. O que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai ter de lazer, tem material. Você tem que ter uma reserva de emergência, porque se você acha que nada vai acontecer nesses 6 anos, que vai ficar tudo bem, né, que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, que nenhum desastre pode acontecer, você não precisa de uma reserva de emergência, você não é só uma pessoa imatura, mas você é uma pessoa descuidada. O princípio básico da economia pessoal é você ter, ou melhor, da finança pessoal, né? Assiste lá o Nath Finanças, né? É que você precisa ter uma reserva de emergência de no mínimo 2 anos do custo de vida. Então você está olhando aí por baixo, no mínimo, um custo de 800 mil, 800 a 900 mil ao longo de 6 anos. Ah, mas eu posso financiar pelo FIES. Você pode financiar pelo FIES. Não muda porra nenhuma. Porque na hora que tu te forma, tu já começa endividado. E ao invés de pensar na residência, ao invés de pensar na tua vida em comprar uma casa, comprar, não sei, o que for, tá trabalhando pensando em pagar a tua dívida. E aí não é incomum, e eu não sinto pena, me desculpe, eu não sinto pena. Não é incomum ver aqueles vídeos no TikTok, ver vídeo no Instagram, de gente fazendo campanha de, pelo amor de Deus, né, tô fazendo uma campanha aqui para pagar a minha mensalidade de medicina que tá atrasada. Sempre foi meu sonho. Né? E é por isso que eu sou tão contra essa retórica do sonho, essa retórica do eu me identifico com a profissão, porque é uma coisa descolada da realidade. Né? Porque se fosse uma coisa enraizada na realidade, você tinha que verificar os custos disso. Mas é porque eu não tenho condição, a minha família é isso. Bom, então estuda e passa numa pública. Hoje em dia tem cotas. Se você não tem como pagar, por que você vai arranjar uma dívida para fazer isso? Uma dívida que não só você vai carregar por anos, né, como potencialmente tem o risco de comprometer
a saúde financeira da tua família. Ah, mas é que sempre foi meu sonho. Você vê como esse discurso do sonho é sempre muito delirante, assim, né? E é um discurso que ele cai por terra imediatamente na hora que você começa a lidar com problemas da vida real. Porque essa pessoa, depois, pode ter certeza absoluta que uma vez que ela consiga trabalhar, ela vai ficar completamente dependente desse dinheiro. Porque ela precisa pagar essa dívida de alguma maneira. E a perspectiva de carreira dela não é mais para ela construir um patrimônio pessoal, não é mais para ela conseguir dar conforto para a família dela, mas para saldar um débito que vai levar anos para ser saldado. E aí, se você pega esse dinheiro e você investe ele, ou você, enfim, não gasta ele, mas guarda ele, você vai ver rapidamente que a renda que você teria passiva dele é muito maior do que o dinheiro que você iria receber no final desses 6 anos. 6, 7 anos, porque você não está pagando uma dívida que continua rolando. E essa conta eu fiz sem inflação, tá? Essa conta eu fiz sem inflação. Vocês sabem que no Brasil a inflação é o fator mais determinante na hora de você programar seus gastos daqui a uns anos. Quem duvida do que eu estou falando, basta... Eu tenho um índice, pessoal, porque como eu tomo muito café, eu uso o meu índice de café. Mas basta você olhar o custo do café. Eu lembro claramente que quando eu comecei a faculdade, o café, eu ia no Zafari, quem é do Rio Grande do Sul vai saber, eu ia no Zafari e pegava um café e custava R$6. Melita, se eu não me engano, custava um pouco mais, custava 7, 8. O suco de laranja do Zafari, para os gaúchos aí, o suco de laranja do Zafari, quando eu comecei o curso, custava 5 alguma coisa, 4 alguma coisa. Quando eu terminei, estava custando mais de 15. Esse tipo de conta, se você não faz, rapidamente chega nessa situação do TikTok que a gente está falando. E de novo, quando você compara com outras profissões, a lógica é igual. Qual é o custo efetivo? Qual é o custo em termos de investimento que você está fazendo? Quando você vai para uma faculdade particular, você decide fazer GV, por exemplo. Custa caro, se não me engano, a mensalidade da GV em São Paulo custa R$5.000. Não tenho certeza, estou falando de cabeça, assim, de ter visto por cima. Mas custa R$5.000. Quanto custa, então, ao longo de 4, 5 anos? Você pagando mensalidade, mais custo de vida, mais o que você vai comer, vestir, enfim, tudo isso ao longo desse tempo. Quanto que você consegue ter de retorno depois disso? Quanto tempo vai levar para você reaver esse dinheiro? Você tem que começar a encarar a sua profissão como um grande investimento. E é um grande investimento. É como se você estivesse adquirindo uma ação, só que a ação é você. E a questão é, ela tende a se valorizar ao longo do tempo, ela vai ficar estabilizada, porque se ela ficar estabilizada, você está fudido, porque a inflação vai te corroer, ou ela baixa de valor. Na medicina, a situação ou ela está estabilizada, ou ela baixa de valor. Para ela subir de valor, você precisa fazer a residência. E a residência custa tempo, que é o primeiro fator. Em termos de dinheiro, quanto custa? Quanto você vai investir? Quanto aquele dinheiro que você está pagando no começo se traduz no final? São coisas que você tem que se considerar. Quando você vai fazer uma faculdade, você tem que pensar nisso. Quanto ela custa, quanto eu potencialmente vou receber no futuro, uma vez que eu estou dentro dessa profissão. Você tem que se descolar completamente dessa ideia de que eu vou fazer porque eu me identifico com a profissão. Beleza, pode se identificar, cara, mas ela paga. Ela paga as suas contas. Você tem condições de se manter ali? Ah, mas é meu sonho. Tá bom, pode ser teu sonho, tudo bem. Mas sonho enquanto é sonho é lindo, né? Sonho enquanto é realidade na hora de pagar o preço de teu sonho, aí ninguém quer pagar o preço, quer ter o sonho de graça. Né? E aliás, é por isso, só um parênteses, né? É por isso que, respondendo ainda um outro comentário que me falou assim, doutor, por que você não posta teu dia a dia? Me conta como é que é, o que tu faz da vida e tal. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer do meu canal um vlog de maneira nenhuma. Porque é muito fácil vender um estilo de vida para vocês, é muito fácil mostrar só o que há de bonito, é muito fácil mostrar o que tem de legal na medicina, o que é de interessante, porque realmente é muito interessante do ponto de vista intelectual, mas uma hora que eu começo a te vender só a parte boa, só aquilo que é legal, né? Uma hora que eu começo a filtrar tudo que é bom, eu não tô te contando as picas que eu tô sentando, eu não tô te contando os problemas que eu tô passando, eu não tô te contando de conta que eu tô pagando. Eu não conto de nada.
Só que eu prefiro manter uma relação de transparência com vocês. Então eu conto exatamente para vocês a faculdade que eu fiz, quanto tempo levou, as merdas que eu fiz. Por quê? Aí sim você tem a chance de fazer uma escolha mais consciente. Por quê? Porque custa, tudo isso custa. Você tem que colocar os pés no chão e se perguntar quanto custa. Vai me custar 10 mil por mês ao longo de 6 anos, 72 meses? Bom, dá 720 mil, mais os outros custos vai dar 800. Quanto isso renderia se eu colocasse na bolsa? E se eu tivesse uma outra profissão que o investimento de entrada é menor e ele paga mais ao longo do tempo? Não é um investimento maior? Ai, mas eu não me identifico. Eu tenho certeza que na hora que o boleto começar a cair no teu nome e tu não tem dinheiro para pagar, eu quero ver tu se identificar com alguma profissão. Não existe isso, cara. Não existe amor que paga a conta. Pode ver que a causa primária de divórcio é sempre problema financeiro. Não existe amor que resiste a problema financeiro. Não existe. Não existe. Aliás, esse é o tipo de discurso de todo mundo que começa ou que está no vestibular. Quando está no 6º ano, o discurso é completamente diferente. Completamente diferente. Aliás, quando eu estava no jornalismo, no 1º ano, todo mundo odiava a Rede Globo, odiava a Abril. Na época tinha Editora Abril ainda, né? Quem lembra? Tinha Editora Abril, todo mundo odiava, meu Deus, não sei o quê. 4º ano, todo mundo implorando, pelo amor de Deus, um estágio, um emprego, porque pagava bem. Uma hora que você entra na realidade, uma hora que você está pagando conta, uma hora que você precisa de dinheiro, o jogo muda. Você tem que ser realista, tem que ser maduro em relação a isso. Não pode ser, eu me identifico, eu quero viver no mundo da minha cabeça. E a terceira pergunta, eu acho que é a pergunta mais simples de responder, é quanto isso vai te custar em termos de energia? Você tem saco para fazer isso de novo? Porque toda vez que você está começando de novo, você está aprendendo tudo do zero, do zero. Então, você com certeza vai ser tratado igual os outros, né? Porque você é um aprendiz, você não sabe nada, e embora você tenha 37 anos quando você termina o curso de medicina, invariavelmente, se você entrar na residência, você vai ser um R1. Ah, mas eu sou mais velho, o R2 não pode me tratar assim. Pode, deve, porque tu é um R1, não sabe porra nenhuma ainda. Ah, mas eu sou mais velho, o problema é teu. Tu vai ter saco pra isso? Quando tu começa uma profissão nova, tu é iniciante, não importa. Tu vai ter que aprender tudo do zero. Tem que recomeçar do zero. É igual relacionamento, cara. E aí, também, quem tem mais de 30 anos, mas não precisa, né? Na verdade, quem tem mais de 25 já percebeu isso também. Toda vez que tu começa um relacionamento novo, como é cansativo tu conhecer a pessoa nova, do zero, perguntar os gostos dela, aprender o que ela gosta, o que ela não gosta, aquela rotina. Uma hora começa a ficar exaustivo, e uma hora você começa a perder paciência para relacionamento. Porque é difícil, é cansativo, é exaustivo fazer tudo sempre do zero, conforme tu envelhece. Tem menos energia. Então a pergunta é, tu tem saco para investir? Tu tem paciência para passar por todo o processo? De novo, na medicina são 12 anos. Se tu quiser chegar no grau mais alto de especialização, não precisa, obviamente. Aliás, eu acho que não muda nada tu ser um médico plantonista, né, que faz plantão em porta aberta, em UPA, ou tu ser um especialista, subespecialista, né? Muda o grau de especialização, mas isso não te faz um médico plus, nem um médico menos. Te faz médico, ponto. Né? Os dois são importantes em pontos diferentes aí da cadeia de atendimento ao paciente. Mas tu tem saco, porque tu ser médico plantonista também custa energia. Aliás, custa mais energia, eu diria. Ao mesmo tempo, tu para ir para outra carreira também vai ter um custo de energia. Mas aí a gente volta no quanto que isso vai te pagar em termos de energia. Tu faz um concurso público, tu entra numa carreira aí que você tem uma porta de entrada menor e que te paga mais, que é mais dinâmico, teu retorno é maior. Né? Então, repara que eu não estou tentando te dissuadir, né, de fazer medicina. Eu não estou tentando dizer que você não deve fazer medicina, mas é uma resposta, na verdade, a todos os comentários que perguntam o que eu acho de começar a medicina depois dos 30. Na verdade, o que eu acho de fazer medicina em geral, né? É uma continuação daquele outro vídeo que eu falei da carreira perfeita. Eu não acho que exista a carreira perfeita. Eu acho que existe uma carreira em que tu tem que parar, colocar a mão na consciência, uma mão no bolso, principalmente, e tomar uma escolha realista. Quanto custa? Quanto custa isso?
né? É que nem um carro, cara, é que nem um celular. Tu vai fazer uma aquisição. Quanto isso vai te custar? O que adianta você comprar o Samsung S25 Ultra se você tem que pegar um ônibus para ir buscar teu telefone lá na loja da Samsung? Essa é uma coisa completamente desconectada da realidade. É uma coisa que não faz sentido. Uma profissão, ela serve para te trazer dinheiro. A satisfação pessoal, ela vem quando tu percebe que tem um impacto na vida dos outros. Medicina, claro que tu tem a chance de ter um impacto na vida dos outros de maneira concreta, mas existem outras maneiras, né? Porque o custo para você conseguir fazer isso é alto. Você está disposto a pagar, independentemente do que seja, vai em frente. Existe sempre a opção de tu ir para o Paraguai, ir para Cochabamba, fazer medicina e depois voltar para o Brasil. Mas assim, cara, me desculpa, eu não acho que uma pessoa séria faz isso. Me desculpe aí se você faz isso. Eu sou contra. Sinto muito te decepcionar, mas não acho que existe nenhuma vantagem em tu ir para uma faculdade onde não tem nenhum processo seletivo para tu entrar, né, e depois tentar revalidar no Brasil. Eu tenho uma posição bem firme contra isso. Eu acho que a formação é completamente diferente, o grau de exigência é completamente diferente, então me desculpa aí se está assistindo, a minha opinião é essa. E ele pode voltar para o Brasil e fazer, existe sempre essa opção. Aliás, muita gente faz isso, né, escolhe fazer isso. Tem um mercado inteiro do revalida, né, exatamente pegando essa parcela. Se tu tá muito focado em fazer medicina, não importa o que, existe essa opção, né? Agora, se é pelo dinheiro, e eu sempre acredito que é pelo dinheiro no final, tudo é pelo dinheiro no final, realisticamente falando, tudo é pelo dinheiro. Eu trabalho por dinheiro, eu sou médico por dinheiro, né, hoje. Eu não tenho por que mentir a respeito disso, né? Existem outras opções. Existem coisas que te pagam mais. Aliás, no instante em que eu achar outra coisa, né, muito mais interessante e que continua pagando meu estilo de vida da maneira que eu gosto, eu não tenho razão nenhuma para continuar na medicina. Eu falei para vocês já, eu tinha outra profissão, né, eu trabalhava com imóveis comerciais e me pagava muito melhor do que medicina, mas muito melhor. Com 1/10 do esforço, 1/10 do empenho em termos de hora. Então, faz essa conta, seja realista, se pergunta essas três coisas: quanto custa em termos de tempo, quanto custa em termos de dinheiro, quanto custa em termos de energia. Escreve, põe no papel, põe na ponta da caneta, literalmente. Compara com outras opções, se a conta fechar, aí você escolhe medicina, ou enfim, escolhe a outra profissão que você está ponderando. Se não fechar, você precisa escolher uma conta que fecha. É isso. A gente se vê na próxima.